gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir Zacarias 1, 2 e 3. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Opa! Deixa eu voltar aqui. Calma aí, que saiu do aplicativo. Vamos lá. Zacarias capítulo 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebade, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado no cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: Eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: Eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: Proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. A segunda visão, os chifres e os ferreiros. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isto? Ele me respondeu: São os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: O que é que eles vêm fazer? Ele respondeu:
Aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Zacarias, capítulo 2. A terceira visão. Jerusalém é medida. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele, e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será abatida como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Israel é exortado a voltar para Sião. Vamos, vamos! Fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias capítulo 3. A quarta visão. O sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram, na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Bom dia, gente!
Hoje vamos refletir sobre Zacarias 1, 2 e 3, capítulos que falam sobre arrependimento, proteção divina e restauração espiritual. Zacarias capítulo 1 fala sobre como Deus chama o povo ao arrependimento e lembra que não devemos seguir os erros dos antepassados. Ele mostra, na visão dos cavalos, que está atento a tudo o que acontece e trará paz a Jerusalém. Aqui aprendemos que, antes de agir em nosso favor, Deus nos chama a voltarmos o coração para Ele. Zacarias capítulo 2 fala sobre o homem com o cordel de medir, mostra que Deus tem planos para o futuro de Jerusalém. Ele mesmo promete ser um muro de fogo ao redor da cidade e glória no meio dela. Aqui aprendemos que Deus é tanto nossa proteção quanto aquele que expande os nossos limites. E Zacarias capítulo 3 fala sobre Josué, o sumo sacerdote, que aparece diante do Senhor acusado por Satanás, mas Deus o defende e troca suas vestes sujas por roupas limpas. Isso simboliza perdão e restauração. Aqui aprendemos que em Cristo nossa culpa é removida e recebemos uma nova identidade diante de Deus. Refletindo sobre esses textos, Zacarias 1 nos mostra que a restauração começa com arrependimento genuíno. Zacarias 2 nos lembra que Deus é nosso protetor e já está cuidando do nosso futuro. E Zacarias 3 nos ensina que Deus é aquele que nos purifica, nos defende e nos restaura para a missão. Que hoje o nosso coração esteja rendido ao Senhor, que possamos atender ao chamado dele, descansar em sua proteção e viver na certeza de que ele nos perdoa e nos capacita para cumprir seu propósito. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!